Está começando, a gravação já tá acontecendo, certo? Então, boa noite, gente. Boa noite, bom dia ou boa tarde, independente do horário que vocês estejam vendo. Meu nome é Gabriel Florencio, certo? E assim como o Alberes Renilson, somos alunos da disciplina de estágio profissional supervisionado em lazer, saúde e fitness, tá bom? E esse é mais um episódio do nosso podcast. Nós temos aí em nosso canal é, já 4 episódios gravados de podcast. Esse, então, é o nosso quinto episódio. E hoje estamos com um profissional da educação física que trabalha com lazer, né? Que é a temática, o Johnny Henrique, que é o nosso convidado de hoje. Boa noite, professor. Boa noite. Bom, eu me chamo Gabriel, né? Eu também estou com o meu parceiro aí de grupo, o Alberes. Boa noite, pessoal. E assim como os outros podcasts, né? Os episódios anteriores, como já foi dito, a temática do nosso trabalho é o lazer ativo, certo? Então, todos os profissionais que passaram pela gente até agora, eles trabalham de alguma forma com o lazer ativo e o Johnny não é diferente. Então, professor, eu queria pedir que o senhor se apresentasse, tanto para nós, que já conhecemos o senhor um pouco, quanto para o público que está acompanhando a gente. Bom, pessoal, boa noite, né? Boa tarde, bom dia. Meu nome é Johnny Henrique, tenho 37 anos. Sou profissional da área de educação física, tá? Sou licenciado e bacharel na área. Hoje eu tenho por finalidade, né? Hoje minha profissão, eu trabalho no CT, no Centro de Treinamento Esportivo, tá? Onde a gente trata com vários alunos de treinamento de alto rendimento. Ok? Fechou? Pronto. Show. Bom, professor, eu queria fazer um pedido para o senhor, né? No caso, eu queria que o senhor contasse para a gente um pouco da sua trajetória na educação física, né? Como o senhor começou, o que despertou, o que fez plantar a sementinha, né, da educação física na vida do senhor, desde lá da faculdade, toda a trajetória, né, até os dias de hoje. Queria que o senhor comentasse sobre ela para a gente. Bom, minha intenção de fazer a graduação a partir do primeiro momento quando eu iniciei as atividades de lazer, né? Só que nesse primeiro momento, quando eu comecei, junto com o amigo Anderson, né, a gente fazia essa atividade de lazer, mas não tinha nenhum conhecimento profundo, né? Isso aí foi no período de 2011, onde a gente não tinha nenhum recurso, né? De amparato na área esportiva, né? Na área de outdoor, que é a escalada propriamente dita e o rapel. E aí eu tentei me profissionalizar, né? Comecei a procurar recursos, né? Prestei o vestibular em 2012, né? Fui bolsista durante o meu período de acadêmico, né? Assim, veio mais pelo momento de lazer, né? Começou tudo pelo momento de lazer, quando a gente conheceu o rapel, e aí veio em seguida a escalada. Certo? Então, no caso, essa experiência do rapel e da escalada veio antes da graduação, é isso? Isso, veio antes da graduação. Esse foi o ponto inicial para eu poder ter a intenção de fazer o bacharel, né? Que na verdade primeiro veio a licenciatura, né? E aí quando a gente
decidiu, eu falo a gente, como meu amigo Anderson, né, que hoje ele é um integrante do grupo, né, da Clive Adventure, e aí a gente veio exatamente partir desse ponto. Então a faculdade entrou nesse link aí da vivência do esporte e aventura, né? É interessante, né? Porque é uma área que tá crescendo aqui na Paraíba, mas é engraçado porque, pelo menos eu não conhecia nenhuma outra pessoa da nossa área, né? Tanto aluno quanto profissional, que tenha começado o curso de bacharel justamente pela área de aventura e principalmente pelo rapel, né? E pela escalada. Eu achei muito interessante esse ponto mesmo. Muito. Então, hoje a gente não tem uma especialização ou um curso superior que venha tratar só da área de escalada outdoor, né? A gente não tem especificação. E quando você traz o conhecimento da, da educação física, da área de educação física, para dentro do esporte outdoor, você tem mais segurança de fazer o seu trabalho, né, sem ter medo de errar, sem ter medo de fazer o certo, o certo, eu digo assim, a segurança, né? Porque aí quando você é acadêmico, quando você se forma, você tem todo essa preocupação, né, de trazer o bem-estar, a segurança, né, para os seus clientes, né? É uma abordagem bem diferente, né? Do que uma pessoa que tem apenas a vivência, uma pessoa que é Sim. profissional. Isso aí é indiscutível e o senhor sabe muito mais do que a gente sobre isso, né? Bom, eu queria saber, particularmente, como foi receber esse convite, né, do nosso amigo integrante do grupo, Rafael, em relação ao podcast. Eu não sei se o senhor já tem participado de algum outro podcast. Como foi receber, né, esse convite? Se foi Então, diferente? eu fiquei bastante surpreso, né? Porque assim, eu nunca tinha feito nenhum podcast. É, vocês que estão passando aí pela graduação, vocês sabem que é difícil, né? A gente encontrar tempo e um profissional que venha ter tempo para ter essa vontade de ajudar, né? Eu me lembro que quando eu era aluno, eu tive essa dificuldade, tanto na minhas pesquisa, né, como nos meus estágios. Então, assim, eu falei para mim mesmo que o que eu pudesse ajudar outros acadêmicos que viessem buscar a área de educação física, a área de lazer, a área outdoor dentro da educação física, não tinha como deixar de ajudar esse pessoal. E parabéns pela atitude, né? Porque o que mais a gente vê hoje em dia são profissionais que, no geral, não se ajudam, estão só preocupados consigo e com o que estão ganhando, o que estão arrecadando de alunos, e se tão pouco eles estão preocupados com os outros profissionais, quem dirá com os alunos da graduação, né? Que são futuros concorrentes. Então, parabéns, né, pela atitude e muito obrigado mais uma vez por tá aí conosco, porque foi de interesse da gente, né, procurar o senhor. Então, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade. E a partir de que momento, professor, o senhor se interessou pelo esporte outdoor? O senhor tinha que idade? Em que momento da vida o senhor começou a praticar escalada? Como foi que começou esse interesse em si? A gente já sabe que foi antes da graduação, que, né, foi o principal precursor aí do bacharel, mas em que momento surgiu essa vontade, né, pelo esporte outdoor? Olha, o esporte, o interesse, ele veio acontecendo lá no meados de 2010, quando a gente
tratava, né, o rapel, né, tratava a área de camp, a área de, de esporte em si, de natureza, como se fosse um lazer. Aconteceu como eu acho que a maioria dos nossos clientes hoje, ele chega, né, através de amigos, né, procurando o lazer em si, né, procurando a amizade, o grupo, o silêncio, né, que a natureza proporciona para a gente. E aí foi o percussor de tudo isso, né? Em 2013, eu recebi um convite para participar de um grupo, né, que estava organizando um evento que se chama Escaladores do Nordeste. Esse evento aconteceu em Algodão de Jandaíra, na Paraíba. E aí eu não conhecia a escalada, não tinha nenhum conhecimento, até porque naquele tempo a questão de materiais, de auxílio, né, era difícil, a gente tinha que importar de fora, né, a gente tinha os colegas, importava de fora. E aí, quando a gente chegou no encontro, a gente teve esse link, né, essa visão mais aberta da escalada outdoor, né? Então, assim, basicamente iniciou em 2013, né? A escalada na vida da gente começou em 2013. E aí teve um colega que foi bastante importante aí na introdução aí do esporte, né? Que é o Fabrício. Hoje é um dos escaladores, se eu não me engano, é ativo em Campina Grande. Eu acho que aqui em João Pessoa a gente tem 3 ou 4 escaladores ativos, né? Porque a gente fala ativo porque tem muitos escaladores, porém o pessoal não está na rocha semanalmente, né? Então é basicamente isso. Então a gente conheceu em 2013, e aí de lá para cá a gente veio colhendo informações, participando de encontros, né, de eventos. E aí basicamente foi isso aí que aconteceu. Esse evento que o senhor participou a primeira vez existe até hoje? Tá bom que a gente está em período pandêmico, né? Mas até pelo menos 2020 ele acontecia corriqueiramente. Como tá a organização? Sim, agora com a pandemia já é o segundo ano que a associação ela estacionou, né? E como se trata do Nordeste, existe um sorteio em cada encontro, e esse sorteio ele trata em cada setor. Vamos só citar alguns setores de escalada aqui. Hoje a gente tem a Pedra da Boca, a gente tem Algodão de Jandaíra na Paraíba, tem Patos, né? E aí esses setores são sorteados, né? E é feito os encontros. Já é o segundo, por conta da pandemia, já é o segundo ano que a gente não tem. Mas a gente se organiza, a gente conversa, bate papo, atualiza o que tem de novo no mercado. E assim, a gente tenta sempre trazer o melhor aí pro pessoal que participa aí dos eventos. Sem sombra de dúvidas. E tem alguma projeção para o ano que vem, já que a gente está, graças a Deus, aí saindo, né, desse período pandêmico, tendo algumas flexibilizações, né? O senhor sabe me dizer se estão se organizando para o ano que vem? Como é que está esse cenário? Olha, a associação ela estava se organizando para agora, para o final do ano, certo? Era o encontro, ele ia acontecer em Quixadá, é o interior de Rio Grande do Norte, né? Só que devido aí o contágio que teve aí eles cancelaram e deram uma expectativa de próximo ano. Sempre acontece o encontro
no mês de junho ou agosto. Sempre acontece nesses 2 meses. E aí a gente está tendo uma expectativa, né, de acontecer na Pedra da Boca, né, que hoje fica na Paraíba, entre a divisa de Rio Grande do Norte. Mas assim, não tem nada certo, exatamente por conta da pandemia, né? E aí a gente espera que o próximo ano seja mais maleável para a gente tentar fazer o encontro aí de escaladores. Eu espero que dê certo, né? Porque é uma atividade diferente, né, do que a gente está acostumado a ver no mercado, tanto na sociedade no geral, quanto no próprio mercado de educação física. Eu espero que dê bastante certo. Com certeza. A próxima pergunta, professor, é como surgiu a ideia de levar outras pessoas à prática da modalidade, né? Porque muitos profissionais procuram a área, principalmente o bacharel, né? Procuram a área do personal trainer ou a área do treinamento de alto rendimento e o profissional Johnny saiu da graduação e não, eu quero levar pessoas a praticar também. Então, como surgiu essa ideia? Como surgiu essa vontade do senhor? Então, quando a gente conheceu a escalada, né, lá em 2013, foi bem engraçado, porque a gente participou do encontro de Quixadá. E aí eu estava sentado lá na via, né, e o meu colega China disse-me assim, poxa, bicho, eu queria trazer mais gente para cá para participar desse encontro. Aí eu falei, poxa, por que a gente não faz isso? Por que a gente não faz uma coisa mais organizada? Porque sempre os colegas sempre pediam, poxa, vocês vão viajar quando? Tem como eu ir? E assim, a gente tinha um carro, mas o carro só levava 5 pessoas e sempre aparecia muita gente para ir, muita. Eu estou dizendo que era semanas de acontecer de 30 a 40 pessoas para querer ir para a semana de escalada, né, que a gente chama semana de escalada. Então a gente teve a ideia, né, em 2015 para 2016 de fazer a primeira excursão, né, sem nenhuma empresa formalizada, sem nenhuma empresa específica na área, né, a gente só tinha só o conhecimento e a vivência desde 2013, né? E aí a gente fez a primeira excursão, deu super certo, muita gente ficou muito satisfeita. E aí a gente veio abrir a Climbing Adventure, né, que hoje está aí no mercado, trazendo aí, proporcionando aí aventura para os adeptos, né, da área. Eu até ia fazer essa pergunta agora, né? Se eu tinha alguma empresa no ramo, alguma coisa assim, mas o senhor já respondeu. Então, como funciona, né, a Climb Adventure hoje em dia? Tanto em questão antes da pandemia, né, como agora, previsões futuras. Como a empresa funciona? Olha, hoje a gente tem vários parceiros, né, que ajuda a gente fazer esse trabalho, né? Não é um trabalho só visando os fins lucrativos, né? A gente precisa de lucros, mas a gente pensa primeiro no bem-estar do nosso cliente. A gente pensa na comodidade, a gente pensa na segurança, né? E a gente vê que muitas pessoas não têm essa visão, né? Então esse é o diferencial da Climb, né? Hoje eu tenho um parceiro que é o Anderson, né? Ele que está à frente, ele é o escudo da empresa, né? Ele é que tem o site da Climb. Hoje tem um site que faz movimentar o nosso percurso, a nossa ida até o local. Então é basicamente isso. Temos Instagram também, que movimenta bastante o pessoal. Então, assim, estamos aí para oferecer o melhor para o nosso cliente aí. Eu vou até conversar com o senhor, né, depois do encerramento do episódio,
do encontro da gente, que o senhor deixe tanto o site, quanto o Instagram e qualquer mídia social que a empresa tiver, tanto do senhor quanto da empresa, para que a gente deixe aí na descrição do episódio no YouTube, né? Porque para as pessoas que quiserem ter acesso, quiserem serem clientes, né, da empresa, que entrem em contato com ela e façam parte também da Climb, certo? Sim, certo. Pronto, maravilha. E quantas pessoas, mais ou menos, o senhor acha que já passaram pelo senhor na prática desse esporte, né? Seja na empresa, seja antes da empresa se formar, porque o senhor acabou de comentar, né, que teve essa experiência antes da empresa ser formada. Então, nesse período de experiência, quantas pessoas, mais ou menos, o senhor acha que passou pelas mãos do senhor aí? Do senhor e do grupo, né? Olha, a gente tem uma tabela contabilizada, né? Desde o tempo que a gente iniciou o nosso trabalho realmente profissional, né? A questão profissional, onde vê as estruturas, né? E aí a gente já tem já mais de 2.000 pessoas que já passou já desde 2016, que quando a gente linkou até a presente data, né? Para você ter ideia, a gente foi para o Vale do Catimbau, né? O mês passado a gente saiu aqui com duas vans, né? Cada van com 21 pessoas. Então, assim, é uma estrutura enorme, né? A gente tem esse cuidado, né, de oferecer para o nosso cliente. E até hoje, então, até hoje, o senhor está em atividade com a Climb e até hoje esse número não para de crescer, né? Graças a Deus, não. Sempre tem os adeptos aí ao esporte. Eu espero que esse episódio ajude a aumentar ainda mais os adeptos, né? Seja por curiosidade, porque já conhece o esporte e quer repetir a experiência agora com um profissional da educação física, né? Espero que dê certo. É um prazer receber a todos aí. E após essa primeira experiência que os alunos têm os praticantes têm, eles tendem a buscar mais vezes a prática ou é um grupo muito sazonal que vai uma vez, passa um ano sem ir? Como é que funciona esse sistema? Sim, a gente teve um pouco de estacionamento agora nessa pandemia. A gente não parou, né? A gente sempre estava fazendo dentro dos protocolos, né? Exigido aí. A gente sempre veio fazendo as atividades. Mas, como eu te falei, a gente teve agora uma viagem agora para o Catimbau, que 70% desse pessoal que for para o Vale do Catimbau já estão já inscritos já para a próxima viagem que vai ser agora no Rio Grande do Norte, né? Que é que é uma tribo, né, em Ares, que assim é outra modalidade que a gente trabalha também, que é o camp e a trilha, né? Então a gente sempre está se movimentando e eu tenho certeza que o pessoal sempre volta, né? Sempre volta. O senhor pode contar um pouco como a empresa trabalha com essas outras duas modalidades, além da escalada em si? Olha, a gente tem um pacote, tá? Então, os pacotes eles vão acontecendo de acordo com a formação dos grupos, né? A gente tem um site, como eu falei, lá a gente oferece os pacotes e vai preenchendo os grupos. A gente trabalha tanto da trilha, como o rapel, como o camp, como a escalada, né, como o esporte aquático. E aí a gente vai de acordo com que a demanda vai acontecendo durante a nossa visita, né? Porque na verdade não acontece de qualquer forma, né? Primeiro a gente faz aquela visita inspecional, né? Lá nos locais. E aí depois dessa visita a gente vai passando aí para os nossos clientes como é que vai funcionar, o que deve levar, o que a gente pode
melhorar, né? Antes de a gente falar com o nosso cliente, a gente se senta e vê toda a questão da logística. E isso é bem importante e bem interessante, né? O senhor está pontuando isso porque a gente sabe que tem empresas, provavelmente, né, no mercado eu não conheço, que fazem só por fazer e vamos lá, porque a Pedra da Boca é um lugar conhecido, então vamos lá, de qualquer jeito. Então, é interessante até para quem está acompanhando o episódio do podcast, saber como a empresa funciona e saber que o senhor vai lá fazer essa inspeção junto com os parceiros da empresa. Isso é bem importante e bem interessante ser pontuado, de verdade. O senhor tem alguma parceria desses esportes aquáticos aqui na capital ou em alguma cidade da região sul, do litoral norte? Porque a gente conhece também alguns profissionais que trabalham, né? O Henrique, principalmente, tem mais contato. O Henrique também é um parceiro nosso. Ele tem mais contato com os meninos que trabalham na Orla. Eu queria saber se o senhor tem alguma parceria com alguma empresa dessa, se ainda não tem, se é algum projeto. Olha, a gente, no esporte aquático, quando a gente forma o pacote, né, como eu falei para vocês, a gente tenta trazer o pessoal para o mais próximo possível deles. Ou seja, a gente lança dentro do nosso trabalho, ó, vai ter um pessoal que vai para Rio Grande do Norte, a gente vai para Pipa. Lá o que é que a gente vai fazer lá? O que é que tem para oferecer para o cliente? E aí a gente sai procurando, né, o pessoal, os nativos, né? E a gente sabe que o pessoal tem a questão da trilha, né, local. A gente sabe que tem os passeios de barco, né? A gente sabe que tem também os esportes voltados para a praia, né? A gente tem essa questão do surfer, né? Que o pessoal adora surfar. Nunca vi um pessoal para adorar surfar. Então, assim, quando a gente monta o pacote, a gente sai procurando, né? E aí a gente faz os pacotes de acordo com a região. Entendi. Bastante interessante. É uma coisa que eu pelo menos como estudante, nunca tinha parado para pensar na logística, né? Como é interessante saber o que acontece por trás de um passeio turístico desse nicho. Acho bastante interessante. Eu queria agradecer a presença do Rafael Pedrosa, que também é integrante do grupo, também é estudante, né, da cadeira, da disciplina. Boa noite, Rafael. Boa noite, galera. Tô falando aqui rapidinho só porque eu tô bem ocupado. Eu entrei só para dar um alô mesmo. Pronto, sem Então, problema. só para dar uma olhada aí e prestigiar o trabalho da galera aí. Valeu. Valeu, Rafael. Muito obrigado aí. Bom, professor, na visão do senhor, como profissional da educação física, ele poderia se encaixar nesse nicho, nesse tipo de nicho, né, dos esportes de aventura? Porque a gente está acostumado a profissional da educação física estar ali ou na recreação, né, no caso do lazer, ou na prescrição, no caso do personal trainer, ou do próprio alto rendimento, do preparador físico. Mas quem está de fora, principalmente do nosso nicho, não sabe como funciona e como ele pode estar inserido nos esportes de aventura, na escalada, etc. Então, eu queria saber isso do senhor, né? Como o profissional da educação física ele poderia se encaixar nesse nicho? E como o senhor se encaixa, já que o senhor é profissional? Gabriel, eu não vejo um profissional na área de educação física ser uma pessoa tão capacitada para estar na área da área de esporte, né? Na área de outdoor, na área de esporte e aventura em si. Por que eu falo isso? Porque hoje a gente vê muito grupo trabalhando perdido, né? Sem conhecimento físico, sem conhecimento na área de saúde, sem conhecimento na área de esporte, né? Às vezes o próprio organizador ele faz o grupo e leva, né? E não tem o trabalho
de fazer essa sondagem logo dentro do local que vai levar os clientes, né? Então, assim, o profissional, ele só tem só o que ele conhecer o que é que ele vai querer fazer, certo? Um exemplo, Gabriel vai querer entrar na área de escalada. Então, Gabriel tem todo um embasamento, né, teórico, né? Ele tem todo o embasamento e conhecimento na área de escalada. Então, assim, ele chega no local, como ele já tem a graduação dele, vai ajudar demais, cara. Vai ajudar, vai ajudar. Porque eu falo com o pessoal da Clive, quando a gente se reúne, é, vamos fazer um curso tal, na área tal, vamos fazer uma palestra, vamos tentar ajudar o pessoal que está de fora, que não conhece, que não sabe, que não tem nenhuma noção do que é uma trilha, do que é uma escalada, né? E assim, o profissional da área de educação física, cara, ele se encaixa perfeitamente, porque ele já sai com conhecimento basado já da faculdade, da graduação. Então, não tem como ficar de fora. Não tem. É só realmente ele conhecer o que é que ele vai fazer. Sabendo, ele vai fazer acontecer da melhor forma possível. O senhor acha que deveria ter alguma cadeira de esporte e aventura no nosso curso? Porque pelo menos na nossa faculdade, né, na Universidade Federal da Paraíba, a gente não tem ainda, pelo menos, essa cadeira, e eu, pessoalmente, desconheço alguma faculdade que tenha. O senhor sabe, o senhor gostaria que tivesse, ou o senhor acha que, pelo menos para a graduação, não é interessante? Olha, eu gostaria, cara. Eu gostaria, como eu te falei. A minha graduação também eu não vi essa matéria, né? Eu não vi. Então, assim, é interessante porque é um mercado de trabalho, entendeu? O professor bacharel, ele não está só focado na área de academia, treinamento de alto rendimento, não. Tem um leque muito maior atrás dele. Só que muitos profissionais sempre visam à frente, né? Não olha do lado, não vê as possibilidades, né? Então, assim, queria muito, se eu pudesse ter um contato com o gestor, trocava ideia, né? Mostrava a ele que tem necessidade, a gente vê a carência, né? Como eu falei, o pessoal que está hoje levando o pessoal para ir para uma excursão, ele só tem só um conhecimento, muito pouco conhecimento na área de socorrista, na área de resgate, né? Que são cursos fora, né? Quando eu falo do profissional de educação física, que ele sai da academia, sai da graduação e ele tem um conhecimento, porque ele vai olhar de uma forma totalmente diferente para o cliente. Ele vai olhar, opa, aquele, aquele cliente ali tem um desvio, aquele cliente ali tem uma alergia, aquele cliente ali não tem pisa de forma inadequada no terreno, tem uma visão. O profissional que sai, o acadêmico, ele tem uma visão, um olhar totalmente diferente, com certeza. Com certeza, com certeza. Queria também agradecer a presença do nosso colega Renan Marques. Boa noite, Renan. Que Renan também faz parte do nosso grupo, também integrante do estágio profissional e também é integrante do grupo de lazer ativo. E, complementando essa pergunta que eu fiz, o senhor teria vontade, ou tem vontade, de ser professor de universidade, principalmente nessa área de esporte e aventura? Vai que abra, né, algum componente curricular em alguma faculdade, em alguma universidade. O senhor já pensou sobre isso? Gabriel, eu tive, assim, eu sou licenciado, né? A minha primeira graduação foi a licenciatura, né? Era um foco que eu tinha, era de conhecimento, de poder trabalhar em sala de aula.
E depois, como eu te falei, quando eu conheci mais profundamente a escalada, eu tive o prazer de fazer a área de bacharel. Não me dei bem na área de licenciatura, certo? Não, não me adaptei em sala de aula. Eu acho que o professor que dá aula, ele tem que ter o dom, né? Ele tem que gostar realmente. Então, assim, eu prefiro estar na área de bacharel, certo? Mas eu acho muito foda o professor que entra numa sala de aula e doma aqueles alunos que estão em busca de conhecimento. Eu acho sensacional, cara. Principalmente em escola, né? Que a galera, os meninos estão muito ativos, a educação física principalmente, estão querendo jogar bola, estão querendo. Professor, vamos para a quadra, só domar isso aí não é fácil, né? Exato, exato. É bem puxado. E uma dúvida que ficou uma pergunta, né? Uma curiosidade. O senhor tem planos para a expansão da Climb para o Brasil, para o Nordeste, né? Primeiramente, para o Brasil. O senhor pensa em abrir alguma sede em outro estado longínquo aí, Rio Grande do Sul, talvez, Paraná? O senhor já pensou sobre isso também? Olha, a gente sentou, isso a gente conversou o ano passado sobre uma expansão em Pernambuco, né? Que hoje a gente atua aqui na Paraíba e aí a gente tratou de primeiro capacitar o nosso pessoal na área de guia turístico, né? Porque hoje para você trabalhar tanto na área de aventura como na área de apresentação, ou seja, museu, centro arqueológico, você tem que ter o curso de guia, né? Turístico. Então, assim, a gente pensa trazer tanto para o Rio Grande do Norte como para Pernambuco, né? Hoje a gente está nessa linha mais online, né? Mais as redes sociais, mas a gente vai com certeza abrir uma sede aí nesses dois estados aí, com certeza. E eu espero que aconteça logo, né? Eu torço para que o público, principalmente depois do episódio, que o episódio vai lá, que o público se tenha maior adesão e a Climb só aumente, porque é um nicho espetacular. Eu, particularmente, ainda não tive a experiência de uma excursão dessa, mas deve ser sensacional e espero que isso só cresça. Alguns. Pode falar, professor, pode falar. Assim, como você falou, eu faço não só o convite para você, né, mas para os outros amigos aí que quiser conhecer a nossa empresa, né, quiser conhecer a área de escalada, que como a gente fala, é bastante promissora, tanto aqui na Paraíba, né, como em Pernambuco. A gente já tem alguns ginásios que trabalham essas modalidades. Aqui na Paraíba, a gente tem um ginásio, mas ele foi fechado, né? Hoje eu só conheço em Pernambuco, que o pessoal trabalha. Mas faço convite a vocês sim, para vocês conhecerem aí a modalidade aí, conhecer a empresa também, tá? Pode deixar que eu farei o possível para ir o quanto antes, né? A gente tá nesse cenário, mas não vai passar logo e eu espero conseguir, né? E mais com o Sim. convite do chefe, né? Eu espero que dê certo. Algum de vocês tem alguma dúvida? Renan, Rafael, Alberes? Eu não sei se Alberes vocês está estão comigo. conseguindo me ouvir direito, então. Sim, sim, estamos sim. Primeiro eu queria agradecer a Johnny, né, por ter aceitado o convite desde quando eu fui falar com ele. E assim como o Gabriel, na verdade eu já tenho alguma experiência, né, nessas turismo de aventura, assim. Mas não vejo a hora de conhecer a Climb mais de perto, né, a parte da escalada e tal.
Inclusive, eu entrei em contato com um amigo meu que pratica escalada aqui em João Pessoa, aqui na Paraíba, né? Aí eu vou até apresentar a climb para ele, que talvez eu acho que ele nem conheça. Mas para esse movimento, esse grupo, né, crescer cada vez mais, que é uma área que eu particularmente sou apaixonada de esportes outdoor. Então, o que a gente puder somar para essa área, eu estou por aqui e com certeza eu vou colar com o Johnny aí, junto com a Clive. Aí, professor, já arranjou, já tem uma parceria aí já. Será um prazer, pessoal. Renilson, que está comigo desde o começo, tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pontuação? Não, assim como o Rafael, gostaria de agradecer a presença do professor, né? Esse convite aí, eu não sei se eu. Talvez eu aceite, porque eu sou meio medroso em relação assim, à altura. Quando eu vejo um negócio assim meio alto, eu fico meio receioso, mas quem sabe um dia a gente vai visitar. Pronto. Deixa eu te falar uma coisa, Alberes. Todos os alunos, todos os clientes que a gente acompanha, todos eles têm medo. Nenhum entra em esporte outdoor, esporte de altura, e não tem medo. E isso é bom. Isso é bom porque isso faz com que você fique condicionado, né? Você fique alerta. Porque a questão do esporte em si, ela precisa disso, precisa de estar sempre alerta, né? Professor, Renan agradeceu, certo? No chat, ele provavelmente está com problema no microfone, mas ele agradeceu pela presença do senhor, pela disponibilidade e por ter compartilhado o seu conhecimento conosco, o Renan Marques. Tá bom. Agradeço também. O senhor gostaria de dizer mais alguma coisa, finalizar com alguma frase ou algum pensamento aqui a reunião, o episódio, né? Fique à vontade para dizer o que o senhor quiser. Olha, eu queria primeiramente agradecer a todos, né? Eu acho isso bastante produtivo. A gente está aqui batendo um papo sobre esporte e aventura. A gente sabe que não é fácil. Hoje o mercado da gente está bastante promissor aí. A gente tenta fazer o diferencial, né? A gente tenta trabalhar em cima da segurança, do bem-estar, a saúde dos nossos clientes. E assim, eu só tenho só que agradecer, né, em poder contribuir aí para vocês. Como eu tinha falado no início, é um prazer meu, tá? Independente de um professor, dois professores, eu sou assim, sempre fui assim. Nunca participei de um podcast, tá? Mas sempre os alunos entram em contato comigo para ajudar num trabalho, para ajudar no TCC, né? Sempre. O pessoal sempre liga, sempre pergunta, sempre tira dúvida. E eu sempre estou à disposição, porque eu sei que é difícil. Acadêmico é difícil. E como você falou no início, não é todo mundo que vai querer, não é todos os alunos, não é todos os professores que vai querer uma concorrência, né? E assim, eu não vejo a área de educação física dessa forma, né? Eu acho que quando você é um profissional que se dedica, que tem uma perspectiva de trazer o melhor para o seu aluno ou para o seu trabalho, seja lá onde você for fazer o seu estágio, trabalhar, sempre fazer o melhor, sempre fazer o melhor. E com humildade, porque hoje em dia a gente tem pouca pessoa humilde, principalmente na área da gente. Eu só tenho que agradecer, pessoal. Nós que agradecemos, professor. Nós que agradecemos de verdade. Mais algum dos meninos tem alguma coisa a declarar? Rafael, Alberes? Por mim, Tranquilo, tudo né? certo. Pronto.
Professor, então é isso. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, de verdade, por tudo, pelo papo, né, que tivemos hoje. Obrigado por contribuir com mais um episódio do nosso podcast. É uma área linda, uma área tanto de se abordar, né, quanto lá de fazer, de estar literalmente fazendo a escalada, é uma área maravilhosa. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela dedicação, por colocar a qualidade do trabalho, por colocar a experiência do aluno, do praticante em primeiro lugar, uma coisa bastante rara de se ver, porque as empresas hoje em dia só pensam em lucrar. Então, parabéns por tudo. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela nossa conversa, pela disponibilidade, pela paciência que o senhor teve conosco, certo? Vou conversar com o Johnny depois, para ele estar deixando aí conosco as redes sociais, tanto dele quanto da empresa, da Climb Adventure. Então, para quem quiser seguir a página, para quem quiser contratar aí os pacotes, o site também vou colocar, certo? Na descrição aí do YouTube. Então, é isso. Agradeço a todos pela presença, agradeço ao Alberes por estar comigo desde o começo da reunião, agradeço ao Renan e ao Rafael que participaram aqui conosco e principalmente, mais uma vez, ao Johnny. Muitíssimo obrigado. Aqui se encerra mais um episódio do podcast, do nosso podcast sobre lazer ativo. Eu sou o Gabriel Florencio e é isso. Até mais. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau a todos e até uma próxima. Tchau, tchau. Valeu.